Minha família eleita, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo. Porque nunca quis ser um pastor evangélico. Primeiro, meus amados, eu tenho caráter, sinceridade, respeito com todo ser humano. A palavra pastor é um substantivo masculino, um indivíduo que leva os animais ao pasto e os vigia. Eu lido com vidas, não com animais. Não gosto de manipular as pessoas, meus queridos e amados irmãos, com a literatura bíblica de mais de 2000 anos atrás. Não posso trazer vocês a participar da cultura daquele povo que só vivia em transgressão da lei de Deus e que já teve o seu término, meus queridos e amados irmãos. Isso é enganar a mim mesmo com essas falácias, comercializando a fé, usando muitas histórias para fazer pessoas que já estão numa fase de angústia, de dor, de depressão, para poder me aproveitar da situação dela. É lamentável. Vejo homens e mulheres, meus amados, alimentando esses homens que gostam de ser chamado pastor. Isso é falta de caráter, meus queridos e amados irmãos. Falar que vocês têm pecado, falar que vocês precisam se batizar, participar da Páscoa, jejuar, dizimar e outras culturas judaicas. Isso é falta de amor. Nunca gostei de amedrontar ninguém, meus queridos e amados irmãos, e nem manipular a sua fé. Aprendi com meus pais a ter caráter, a ser um homem íntegro e sincero, pois se hoje estou aqui, na nossa geração, é para todos saberem os feitos que os nossos irmãos fizeram e lutaram para o Evangelho fosse exposto naquela geração, expondo a todos os milagres que ali foi feito. Hoje eu anuncio a história, cultura e tradições encontradas na literatura bíblica e seus feitos. Hoje temos aí, na nossa geração, o irmão Geraldo Moraes, o irmão Elcio de Jesus, o irmão Cristiano França e diversos irmãos pregando a graça de Deus, dando continuidade, meus amados, e libertando a muitos desses enganos anunciados pelo sistema que oprime as pessoas. É lamentável esses pastores se aproveitarem das pessoas para se enriquecer, usando somente a história dos judeus. Vou expor aqui como o ser humano, meus amados, é fácil de ser manipulado. Vamos agora passear no passado. Os nossos irmãos, pastores, como eles querem ser chamados, vejam só, usando a literatura como se ela fosse escrita para você. Mas se mergulharmos na história de Gênesis a Apocalipse, vamos separar, começando das 5 cartas, que foi chamado como Torá ou Taná pelos judeus, meus queridos e amados irmãos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio são as leis determinadas para Israel, não para os Estados Unidos, França, Alemanha, o Brasil ou outras nações, mas sim para Israel. Vejamos que as cartas históricas de Mateus, Marcos, Lucas e João são os feitos históricos que Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, cumpria. Percebam, meus amados e queridos irmãos, que esses feitos veio da Torá, a cultura como o batismo, como o jejum, como a Páscoa e outras culturas da época. Eu não posso trazer essa cultura para a sua vida espiritual. É fazer você transgredir a lei. Por que, meu irmão Christian? Porque vocês não vão cumprir, meus amados, as 613 ordenanças dadas para Israel.
Quando partimos para a nova aliança, de Romanos a Filemon, meus queridos, Hebreus é um autor desconhecido, meus amados. Olha só, aqui encontramos o Evangelho pregado por Paulo, Barnabé, Tito, Silvano, Filipe, Gaio, Áquila, Príscila, Filemon, Lídia e diversos irmãos da época. E hoje os nossos amados irmãos que citei acima estão aí, dando continuidade ao Evangelho da Graça, que significa boas notícias, meus amados. Se não fosse esses abençoados irmãos que estão aí se expondo, pregando o Evangelho da Graça, o povo, meus queridos e amados irmãos, estava gemendo de dor, pois eles nunca iriam saber suas posições de filhos, mas sim de escravos, pagando uma dívida que já foi paga e que essa dívida nem era para nós, era para o povo judeu. E o famoso livro do Apocalipse, que já teve seu término e foi escrito para as 7 cidades, meus queridos, como Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia. Essas cartas já foram lidas pelos seus destinatários, meus amados, e hoje eles se encontram mortos. Mas, meu irmão Cristian, e agora? Como devo prosseguir a minha vida? Meu amado irmão, você, em primeiro lugar, deve ter caráter e amor com seu próximo, não tirar proveito e nem se esconder usando a literatura para poder enganar o seu irmão. Casamentos são desfeitos não pela religião, mas sim pelo caráter e amor de cada um. Quando perde o respeito, sempre bota a culpa num adjetivo chamado diabo. Sempre tem que ter um culpado. Nunca é a própria pessoa. Sempre é o adjetivo chamado diabo. Olha só, apresentado pela religião. Aprendemos na literatura uma coisa muito importante, meus queridos e amados irmãos. Aquele povo era muito desobediente e pagou com a própria vida. Vocês podem notar na história que ficou um muro das lamentações como exemplo de rebeldia com o próprio Deus. Eu nunca quis ser um pastor evangélico. Por quê? Porque eu tenho caráter e respeito com todo ser humano. Estarei aqui, meus queridos, sempre anunciando os feitos e tradições da época, desmentindo todo aquele que lhe botar medo nesta geração. Fica uma lição aqui, muito importante. Meus amados, através dessa mensagem, seja você mesmo. Nunca se esconda debaixo desse livro poético, histórico, filosófico e mitológico. Seja sincero com você mesmo. Que a graça de Cristo esteja